Faz o T, pessoal. T de Thiago Krasevski. Deixa aqui nos comentários TCC, que significa Thiago conta comigo. Peço desculpas pela minha voz, tô com dor de garganta, tô estragado como ser humano, sabe? Sejamos diretos aqui. O Pablo Marçal disse que só concorre à presidência se o Lula for de base. Vamos analisar esse discurso, vamos ver se isso faz sentido, vamos ver se não tem livros que o Marçal tá utilizando aí pra falar esse tipo de coisa. Quando se trata de Marçal, vocês têm que sempre pensar que ele tá 2 ou 3 passos à frente, ou até mais. No Roda Viva de segunda-feira, o senhor começou a fazer uma elucubração sobre o Lula ser muito difícil de ser batido em 26, aí falou sobre a idade dele, eventualmente ele não conseguiu concorrer, alguma coisa assim. E aí eu fiquei com a sensação que o senhor ia completar algo, uma ideia de que se ele não for candidato, e aí eu emendo a minha pergunta, baseado no histórico político aqui da cidade de São Paulo, o senhor vai cumprir os 4 anos de mandato caso seja eleito, independente da conjuntura política, ou a conjuntura política de 26 é que vai decidir se o senhor vai até o fim ou não, caso seja eleito? Eu nunca escondi que eu serei presidente do Brasil. Eu vou mudar São Paulo para provar para o mundo inteiro, não é só para o Brasil não, que tem como o brasileiro ser o povo mais próspero da Terra. É sobre prosperidade. Eu sou o estilo de José do Egito aqui nessa cidade e para esse país. Isso nem tava no roteiro, mas eu tive que tirar aqui da biblioteca esse livrinho aqui. Se alguém entende de marketing e sabe o que ele acabou de fazer com a cabeça das pessoas, vai pirar nesse momento. Carol S. Pearson, Herói e o Fora da Lei. Aqui fala sobre alguns arquétipos, em específico os 12 da personalidade junguiana, como por exemplo, o rei, o sábio, o bobo da corte, o rebelde, o inocente, etc. Mas logo no começo ela fala do arquétipo do escolhido, o arquétipo do José do Egito, o arquétipo do cara que tinha tudo pra perder e fracassar, mas é injustiçado, vence e ajuda o povo. Quando o Pablo diz, eu sou estilo José do Egito, ele tá fazendo uma neuroassociação entre o arquétipo do escolhido com ele mesmo, e todo mundo que gosta da Bíblia já começa a olhar pra esse cara diferente, porque ele tá ativando o arquétipo, entendeu? Mesmo as pessoas que não vão com a cara dele, ele tá ativando o arquétipo, a resposta é imediata. Não existe o que fazer quando ativam um arquétipo. Bem como, sei lá, não existe o que fazer quando tu sente atração. Vamos supor que tu é homem, tá com a testosterona alta e vê uma mulher muito bela pelada na tua frente. Não tem o que fazer, tu deseja, é instintivo. O que o Pablo tá fazendo é tu desejar ele arquetipicamente, só que pro voto, né? Agora, eu vou deixar bem claro uma situação. O Tarcísio apoiando o Ricardo, insistindo nisso, o Bolsonaro está certo da leitura e eu vou refazer a leitura. Sem Bolsonaro elegível, a gente tem um Tarcísio. A gente tem um Zema para vir de vice, que já pediu. Tem bons governadores, o Ratinho, tem uma turma muito boa. Mas, se o Lula morrer, eu saio candidato a presidente do Brasil. Então, a única condição que eu vou colocar vai ser essa. O que ele tá dizendo é basicamente o seguinte, ó. O Lula é forte demais, intancável, não tem. Ele tá com o aparato estatal nas mãos dele. Como é que eu vou lidar com isso? Agora, meus filhos, abram aí a arte da guerra. O general sábio deve criar situações que lhe sejam favoráveis. Isso significa tirar partido do campo, do tempo e das vantagens que aparecem. Ou seja, se o Lula desaparecer, ele tira a vantagem disso e sobe para concorrer. Agora vamos continuar a leitura. A lei da guerra se baseia no engano. Finja ser incapaz quando puder atacar e ser capaz quando não puder. Ele tá dizendo o seguinte, eu não poderia lidar com Lula, então, se a lei da guerra é a lei do engano, ele claramente tá enganando, entendeu? Se está longe, pareça estar perto. Se perto, pareça estar longe. Use iscas para atrair o inimigo. Ataque o inimigo quando ele estiver em desordem. Evite quando ele estiver forte. Irrite-o fazendo confusão. Estimule sua arrogância simulando fraqueza. Para mim, o que separa a lei da guerra da lei política é só a violência. Para mim, o que vale de fato na política é a lei da guerra, só que sem os meios de violência, tá?
criticar, e eu creio que o Marçal tem uma visão de mundo muito parecida com a minha. Então, não confiem, provavelmente ele tá enganando. Ah, Thiago, tu falou que ele tá me enganando, isso significa então que tu odeia ele, tu me odeia, tu odeia todo mundo? Escuta aqui o pedaço de pastilha chula e pútrida. Uma pessoa não pode simplesmente revelar seus planos em público. Eu não estou falando mal dele, eu estou falando bem dele, eu estou dizendo que ele esconde as coisas porque devem serem escondidas mesmo. Vamos voltar ao vídeo antes que eu me irrite contigo que fica duvidando da minha honestidade. Por quê? Eu acredito que o Bolsonaro ele vai voltar a ter elegibilidade, é remota, mas eu acredito, tinham 3 processos e ele conseguiu reverter 1, falta 2, vai ter que ter Aí o Marçal erra feio, ele não tem noção do tamanho do sistema, ele tá cometendo o erro que eu cometi. Eu achei que o sistema era um cara de 2,50 m de altura, muito forte, com armadura e bombado. Eu olhei para aquilo lá e pensei, eu poderia vencer esse cara. Só que aí conforme eu fui me aproximando, eu percebi que tinha um Leviatã atrás desse cara, um Leviatã com 20 km de altura, que é intancável. Já deixo avisado, não existe a menor possibilidade do Bolsonaro voltar pra política. A equação é muito simples. Veja o motivo pelo qual ele se tornou inelegível e constate que não há um sujeito, talvez no planeta Terra, que tenha ficado inelegível por aquilo. E o Marçal alimenta essa falsa esperança em pessoas que querem o Bolsonaro. Eu não quero, entendeu? Eu não quero nem o Lula nem o Bolsonaro. Quero gente nova na política, carne fresca, com outras ideias, renovar. Mas eu acho bem bobo usar essa esperança das pessoas. humildade para fazer isso, reconhecer erro, pegar alguma outro tipo de sanção e resolver. É assim que funciona. Eu acredito num plano brilhante. Em 2026, o Lula perdendo para o Bolsonaro, que aí vem uma revolta popular, de vamos devolver isso aqui, porque o governo do Lula hoje já fez um rombo fiscal em 24 meses, menos de 24 meses, de quê? Mais de 1 trilhão. Se ele repetir essa merda, ainda mais agora que ele trocou o presidente do Banco Central, ele vai baixar a taxa de juros e vai gastar como uma pessoa, um filho pródigo, que é o que ele tá. Minha visão em relação ao Lula é que ele é o filho pródigo. Pegou a riqueza de um povo e está gastando tudo, que é a última chance dele. O que acontece? Se for o cenário perfeito, Bolsonaro presidente de novo, Tarcísio governador reeleito, parando de falar essas asneiras, Marçal na prefeitura de São Paulo é a tríplice coroa. Não funcionando nada disso, não tendo ninguém, eu já deixo para o povo de São Paulo saber. Com a morte do Lula, pode escrever assim na notícia. Se Lula morre, porque ninguém dura para sempre, eu viro candidato a presidente, porque nem Tarcísio vai dar conta, porque ele apoiou o cara errado, o Bolsonaro vai estar inelegível e eu quero servir o Brasil. Só nessa hipótese, tá bom? Conheça a si mesmo e ao inimigo, e em 100 batalhas você nunca correrá perigo. Conheça a si mesmo, mas desconheça seu inimigo, e suas chances de ganhar e perder são iguais. Desconheça a si mesmo e ao inimigo e você sempre correrá perigo. O que existe hoje no Brasil, conhecido como direita, é muito infantil, porque a direita acredita em economia individualista, o que funciona na economia, mas esquece que a política não é feita de forma individualista. A política é organização de pessoas. Os mais organizados sempre vencem, e os mais organizados treinam outros sujeitos para substituí-los ou para ocupar outros cargos. Por exemplo, o Boulos, ele já ocupa o cargo de deputado e aí ele tá tentando ocupar o cargo de prefeito também, entendeu? As pessoas na direita ficam sendo infantis, ficam menosprezando o adversário. Ah, Lula é um idiota, analfabeto. Ah, Boulos é um idiota, analfabeto. Ainda bem que o Marçal não faz esse tipo de coisa. Ele é sério e, bom, olha o preparo dele para os debates. Ele foi preparado 1 bilhão%. Toda e qualquer resposta ele já tinha na mente de antemão. Ele estava muito preocupado. Ele se preparou de forma exagerada para enfrentar o Boulos. A maioria das pessoas ia por nada. Ah, vou lá enfrentar o Boulos. Ah, o coitado do Boulos. Ele não. Ele foi com cada passo calculado. Isso é algo que vocês têm que aprender com o Marçal. Não sejam tolos. Não menosprezem nem Lula, nem Bolsonaro, nem Tarcísio, nem
Boulos, ninguém, nem Tabata Amaral pode ser subestimado. Vocês não podem subestimar ninguém, porque qualquer um, a qualquer momento, pode se apresentar como um adversário formidável. Eu já ensinei pra vocês, a lei da guerra é a lei do engano. Existem pessoas que parecem fracas, mas elas estão se fingindo. E pessoal, sendo bem honesto, se eu tivesse que dizer que existe mais alguma coisa que ajudaria vocês na vida, seria a criação de estratégias. E, sendo bem honesto, eu sou um dos melhores na criação de estratégias. Por que eu sou o único cara que consegue decifrar o Marçal? Porque eu li muito. E por eu ler muito, eu tenho muito conteúdo. Então eu criei um treinamento chamado Renascer dos Estrategistas. Quem quiser conhecer, clica no primeiro link da descrição. Renascer dos Estrategistas, tá? É realmente para vocês renascerem e serem estrategistas.